E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago-vos um tema que eu sei que vocês gostam muito, que são os ETFs. Vou deixar aqui em cima o link para uma playlist com vários vídeos sobre este tema e sem mais demoras vamos então para o tema de hoje, que são ETFs distributivos versus ETFs acumulativos. E os tópicos que vamos abordar são: em primeiro lugar, estes três pontinhos aqui, que são as principais diferenças entre estes tipos de ETFs, nomeadamente a distribuição dos rendimentos, o impacto fiscal e a composição do portfólio. A seguir vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de cada um e, por fim, vamos para o melhor site do mundo para nós analisarmos e descobrirmos ETFs, que é o GCTF. Vamos pesquisar, vamos ver alguns exemplos e também vou responder a algumas das questões que me fazem várias vezes nas redes sociais. Já agora, se ainda não me segues, lá no Instagram, o link está na descrição. Segue-me por lá para veres conteúdo diário sobre finanças pessoais e sobre investimentos. E vamos então à primeira diferença entre cada um deles, que é a distribuição dos rendimentos. E para isso eu até vos vou trazer aqui um exemplo que é mais simples. Vamos supor que um determinado ETF tem 100 empresas na sua composição, ok? Portanto, quando nós compramos uma unidade de participação daquele determinado ETF, vamos comprar um bocadinho de cada uma daquelas 100 empresas. Vamos supor que metade destas empresas distribuem dividendos, ou seja, distribuem lucro pelos seus acionistas, e as outras 50 empresas não distribuem. Agora, se o ETF for distributivo, o que vai acontecer é que essas empresas que pagam dividendos, o ETF vai então recolhendo esses dividendos das empresas e, periodicamente, uns deles pode ser mensalmente, outros trimestralmente, outros semestralmente, outros anualmente, e então, periodicamente, nós vamos recebendo então esses dividendos dessas empresas que estão dentro deste ETF. Estes dividendos vão cair na conta da nossa corretora e nós podemos fazer o que quisermos com eles. Podemos pegar neles e reinvestir no mesmo ETF, podemos investir noutro ETF diferente ou noutra ação, podemos levantar para a nossa conta bancária, enfim, fica à nossa consideração decidirmos o que fazer com estes dividendos. Já por outro lado, se os ETFs forem acumulativos, tal como o nome indica, eles vão acumular estes dividendos e não distribuir, como os ETFs dizem, vão acumular. Ou seja, automaticamente, em vez do ETF nos dar estes dividendos, ele vai pegar nos dividendos e reinvestir no próprio ETF. O que vai acontecer é que não vai ser o número de unidades de participação que nós vamos ver aumentar na nossa conta. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que cada unidade de participação que nós temos vai valer mais dinheirinho, ok? Portanto, não vamos ver o número de unidades de participação aumentar, é o dinheirinho que cada uma delas vale que aumenta, portanto, o nosso ETF fica mais gorduchinho, tal como nós gostamos. E agora, em relação ao impacto fiscal, também há aqui algumas diferenças. E quais é que são? Enquanto que nos ETFs distributivos, como nós vamos recebendo os dividendos periodicamente ao longo do ano, o que vai acontecer é que nós vamos ter que declarar na nossa declaração de IRS os dividendos que fomos recebendo. Quero deixar aqui algumas notas, algumas dúvidas que surgem muito. Em primeiro lugar, imagina, todos os dividendos que tu recebeste entre 1 de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2025 vão ser declarados na declaração de IRS de 2025, que é entregue em 2026 a partir de abril. Portanto, é nessa altura que tu vais ter que te preocupar com isso. Depois, tu tens que declarar estes dividendos independentemente do que faças com o dinheiro. Quer mantenhas dentro da plataforma, quer levantes, quer reinvistas, o que quer que tu faças com esse dinheiro, tu vais ter na mesma que declarar os dividendos, porque foi o recebimento que tu tiveste. Portanto, o recebimento que tiveste, tu és taxado por esse recebimento. Assim como és, por exemplo, com o teu salário. E agora tu perguntavas, ok, Catarina, mas quanto é que eu tenho que pagar então sobre estes dividendos? Qual é que é a taxa? E em Portugal, a taxa é de 28%. Portanto, imagina, se tu recebeste 100 euros de dividendos ao longo do ano, em sede de IRS, ou seja, na declaração de IRS, vais ter que pagar 28 euros de imposto. Atenção, isto é sobre os dividendos que tu recebeste, não é sobre o capital que tu colocaste, é sempre sobre dividendos, é sempre sobre lucro. Portanto, quando me perguntam assim, vale a pena receber dividendos, eu vou ter que pagar 28%? E olha, até me dá vontade de revirar os olhos, porque é assim, malta, o que é que tu preferes? Tu preferes receber 100 euros de dividendos e dar então ao Estado 28 euros e ficar com 72, ou então ficar com zero? Acho que toda a gente prefere ficar com o dinheiro, com os 72 euros. É como nos salários. Quem recebe mais também paga mais impostos, mas não é por causa disso que queremos todos receber o salário mínimo para pagar menos impostos. Na verdade, quanto mais impostos nós pagarmos, maior quer dizer que foi o rendimento que nós tivemos. E eu vou deixar aqui
em cima um link para um vídeo que eu já tenho aqui no canal, onde eu falo mais sobre esta questão de declarar os nossos investimentos, juros, dividendos, mais-valias, menos-valias, criptomoedas, etc. lá na nossa declaração de IRS, portanto recomendo muito a que tu vejas este vídeo a seguir a este, ok? Outra nota importante, também existe sempre a opção de nós optarmos pelo englobamento. O que é isto? É quando nós decidimos que queremos ser taxados da mesma forma sobre todos os nossos rendimentos, seja provenientes do nosso salário, seja proveniente destes rendimentos de capitais, que são o caso dos dividendos. Se tu estiveres num escalão mais baixo do que 28%, então pode compensar optar pelo englobamento, porque assim vais ser taxado menos do que 28%. Vais ser taxado à taxa do escalão de IRS em que tu te encontras. Para além dos dividendos, nós também temos que declarar sempre que vendermos unidades de participação daquele ETF. Portanto, nós, sempre que vendemos unidades do nosso ETF, nós vamos ter lucro, que são mais-valias, ou então vamos ter prejuízo, que são menos-valias. E, independentemente do que quer que aconteça, nós temos que declarar, então, este lucro ou este prejuízo na nossa declaração de IRS. Agora, por outro lado, no caso dos ETFs acumulativos, como nós não recebemos dividendos, não temos que declarar os dividendos. Então, nós só temos que declarar quando nós vendermos unidades de participação deste ETF e tivemos lucro ou tivemos prejuízo. É só sempre que vendermos unidades é que temos que declarar. Imagina, se tu agora compras ETFs acumulativo, até podes comprar todos os meses, então, ao longo de 30 anos. Se tu nunca venderes unidades de participação, nem estiveres, então, a receber dividendos, porque é um ETF acumulativo, tu não vais ter que declarar durante estes 30 anos no teu IRS. A não ser, aqui um asterisco, um alerta, que as leis mudem de alguma forma, entretanto, sei lá. Mas não quero meter as minhas mãos no fogo, isto nunca se sabe. Mas se a legislação continuasse como está agora, nós só daqui a 30 anos é que tínhamos, então, que declarar este ETF no nosso IRS, porque só aí é que estamos a vender a nossa posição, só aí é que estamos então a ter mais-valias ou menos-valias associadas. A seguir, em relação à composição do portfólio, quais é que são as diferenças? Os ETFs distributivos podem ser mais adequados para quem quer receber uma renda passiva. Passiva porquê? Porque não é fruto de um trabalho ativo. Por exemplo, o teu salário é um rendimento ativo, porque tu tens que levantar da cama e ir trabalhar todos os dias ativamente do teu esforço, do teu tempo, para tu teres então esse rendimento. Enquanto que, fruto aqui dos dividendos, é uma renda passiva porque tu simplesmente investiste e agora tu vais recebendo passivamente estes dividendos sem ter que fazer mais nada, a não ser não vender as unidades de participação. Se venderes as unidades, deixas de receber porque também deixas de ser acionista e então já não tens direito aos lucros destas empresas em que tu também és sócio. Já nos ETFs acumulativos, já é um bocadinho diferente, são, regra geral, mais adequados para quem quer focar na acumulação e reinvestimento dos nossos rendimentos. Nós aqui nos ETFs acumulativos usufruímos dos juros compostos de forma automática e fiscalmente otimizada, porque 100% desses dividendos são reinvestidos. Nós não temos que pagar impostos, automaticamente aquilo tudo acontece. Enquanto que nos ETFs distributivos já não é automático, nós podemos na mesma usufruir dos juros compostos, mas de forma manual. Temos que ir lá, ok, receber os dividendos e eu vou ali e reinvestir. Pode ser no mesmo ETF, noutro ETF, só assim é que usufruo dos juros compostos, que é quando eu começo a receber retornos sobre os meus retornos. Ou seja, neste caso eu recebi dividendos, se eu volto a reinvestir os dividendos, eu vou receber dividendos dos meus dividendos. É assim que se gera a bola de neve financeiramente positiva. E fiscalmente é menos interessante, nós só conseguimos reinvestir 73% destes dividendos, 28% temos que entregar ao Estado e também então tem que ser de forma manual. Isto não quer dizer que uma estratégia é melhor do que outra, ok? E é por isso que vamos agora para as vantagens e desvantagens. Começando pelas vantagens, a primeira delas aqui em relação aos ETFs distributivos é o facto de recebermos um rendimento recorrente. Ou seja, nós vamos ter ali a cair na nossa corretora dividendos ou juros. Portanto, até pode começar com pouquinho, 1 euro ou 2 euros, só que com o nosso aporte mensal naquele ETF ou naqueles ETFs que distribuem dividendos, este rendimento e estes dividendos vão aumentando e nós agora até podemos começar por receber apenas 1 euro, 2 euros, 3 euros, mas se calhar daqui a 5 anos vamos estar a receber 100 ou sabe-se lá, daqui a 5, 10, 15 anos, depende um bocadinho da estratégia de cada um, mas é possível. Depois temos aqui a questão da motivação, porque estes dividendos ali a pingar dão bastante motivação para nós continuarmos sempre a ser consistentes no nosso investimento. E depois também temos aqui a questão da maior flexibilidade, porque nós podemos decidir o que fazer com este dinheiro que nós vamos recebendo. Nós podemos decidir reinvestir no mesmo ETF, noutra ação,
noutro que for, podemos decidir levantar, enfim, nós temos aqui várias possibilidades e por isso maior flexibilidade. Já o caso de ETFs acumulativos, aqui a primeira grande vantagem é o caso da eficiência fiscal. Porquê? Porque nós conseguimos então não ter que pagar estes impostos sobre estes dividendos e conseguimos que 100% destes dividendos sejam reinvestidos no próprio ETF. Também temos aqui a questão do reinvestimento automático, porque assim nós não temos também, às vezes temos de estar a decidir, temos muita flexibilidade, pode fazer com que até demoramos mais tempo a reinvestir esse dinheiro, estamos aqui a perder tempo no mercado, temos também que ter este trabalho manual e aqui automaticamente este dinheiro é reinvestido sem termos que nos preocupar. E depois, por causa deste motivo da eficiência fiscal, temos então este crescimento composto maximizado, os juros compostos maximizados e automáticos. Em relação às desvantagens, também existe sempre vantagens e desvantagens em tudo. No caso de ETFs distributivos, é aqui a questão da tributação sobre os dividendos que acontece. Para algumas pessoas também há aqui a questão de não estarem habituadas a declarar investimentos no IRS e este facto de, mas agora eu tenho que declarar algo, eu nem sei muito bem. Pronto, e às vezes isto gera aqui algum desconforto, alguma ansiedade e faz com que atrase então este investimento. A sério, por favor, não façam isso, não é difícil, ok? É uma linha da nossa declaração de IRS. Tenho um vídeo aqui no canal sobre este tema, já prometi que vou fazer mais vídeos sobre este tema. O facto de terem receio destas multas das finanças, não fazer as coisas direitas, não pode ser desculpa, ok? Eu estou aqui para vos ajudar muito nesse sentido. Quando virem o vídeo que eu já publiquei sobre este tema aqui no canal, vocês vão ver que, de facto, eu tento mesmo simplificar ao máximo este tema e fazer aqui ao máximo a papinha. Sério, não pode ser, isto não pode ser um entrave para vocês começarem a investir ou então para terem receio deste tipo de ativos. A outra desvantagem é esta gestão ativa necessária. Se por um lado tem aqui a questão de ter maior flexibilidade, por outro lado também há aqui esta gestão ativa que é necessária de depois decidir o que fazer então com estes dividendos. Para algumas pessoas que gostam de ter tudo mais automatizado, pronto, pode ser aqui então uma desvantagem. Quanto às desvantagens dos ETFs acumulativos, temos aqui o facto de não termos um rendimento recorrente ali a pingar na nossa conta, portanto, para termos aqui rendimento, temos mesmo que vender as unidades de participação e aqui a questão de haver uma menor flexibilidade, porque aqueles dividendos nós sabemos que estão a ser reinvestidos e então não temos aqui o nosso poder de decisão. Lá está, para uns isto pode ser uma vantagem, para outros pode ser uma desvantagem. Não existe de todo um certo ou um errado, ok? Não existe aqui os ETFs acumulativos que são melhores ou piores, etc, ok? Tudo depende de cada um, da estratégia que cada um quer seguir. Certeza que eu agora não os consigo ver, não é? Mas enquanto eu estive aqui a falar das vantagens e desvantagens, tenho a certeza que diferentes pessoas que me estão aqui a ouvir têm diferentes reações, diferentes opiniões em relação a cada uma destas vantagens e desvantagens. Alguns podem dizer assim, isto é mesmo importante para mim, isto sim, isto não, isto não. Ou seja, como vocês têm opiniões diferentes, reações diferentes, também significa que vocês podem e devem seguir estratégias diferentes. Tudo depende mesmo de cada um. Agora vamos para o passo seguinte, que é então irmos para o nosso Just ETF. Entrando então aqui no site Just ETF e aqui em Find ETFs, nós vemos então esta tabela com vários ETFs, ou por aqui em euro, e se nós quiséssemos só selecionar por ETFs acumulativos e distributivos, nós podemos ver aqui esta tabelazinha em baixo, onde diz o uso dos ganhos, dos retornos. Eu posso querer só acumulativos, ou então posso querer só distributivos, ok? Podiam vir também por aqui. Por outro lado, forma mais simples de nós percebermos se trata de um ETF acumulativo ou distributivo é através da sigla que aparece no próprio nome do ETF. Portanto, aqui ACC acumulativo, distributivo, e este, por exemplo, já não diz, está aqui um belíssimo exemplo, portanto eu tenho que clicar nele e posso, a seguir, clicar então aqui em Basics e vejo então que em relação à política de distribuição de dividendos é acumulativa. E se por algum motivo não tivesse aqui esta informação, nós também podíamos ir aqui ao documento, por exemplo, aqui à Fact Sheet, e aqui deve ter a informação também na política de distribuição de dividendos. Está aqui tratamento de dividendos acumulativa. Portanto, é sempre outra opção. Outra opção já agora também podia ser copiarmos aqui o código ISIN, colarmos no Google e lá também podemos encontrar dentro até do próprio site da entidade gestora mais informações sobre o determinado ETF. Agora, voltando aqui à nossa tabela, outra pergunta que também me fazem muito é: Catarina, como é que eu sei quantos dividendos este ETF paga e como é que eu sei quando é que ele paga? Vou clicar já aqui neste ETF da Vanguard Distributivo e depois na tab aqui dos dividendos
clicamos e conseguimos então perceber qual é que é a dividend yield atual, ou seja, a percentagem de dividendos que paga. Por exemplo, para simplificar, até vamos supor que aqui diz 1%. Eu sei que atualmente é 1%. Portanto, se uma unidade de participação custa 92 aqui, libras, pronto, 92 libras, se paga 1%, portanto, se eu tiver uma unidade que é 92 libras, 1% de 92 libras é 99 cêntimos. Eu não sei dizer libras em cêntimos, mas pronto, 0,92 libras. Se eu tiver 2 unidades de participação, vai ser então vezes 2. Se eu tiver 3, 4, entendem? Multiplica. Então, em relação aqui, já eles fazem esta multiplicação por nós. Neste caso, os últimos 12 meses foi então estes 0,90 libras. Também conseguimos ver o histórico dos últimos anos, portanto, conseguimos perceber aqui se a tendência está a ser de subida ou de descida, mas não sabemos o que é que pode acontecer no futuro. E depois, nesta tabela aqui, vemos em relação à periodicidade do pagamento dos dividendos. Aqui até conseguimos perceber que são 4 vezes por ano. Aliás, se viermos também aqui aos basics, ele também nos vai dizer a frequência de distribuição, que neste caso é 4 vezes então por ano, que é trimestralmente. E também conseguimos ver então aqui, conseguimos verificar que de facto são 4 vezes por ano, trimestralmente, e os meses em que acontece: março, junho, setembro e dezembro. Outra pergunta que também me fazem muito é assim: olha, Catarina, mas este ETF é acumulativo, então como é que eu sei qual é que é a quantia de dividendos que está a ser reinvestida? E neste caso, o que eu costumo dizer, o mais simples, sabem, é nós vermos um ETF que replica o mesmo índice, mas que tem uma política de distribuição de dividendos diferente. Neste caso, um ETF que replica o índice S&P 500, também podemos ver aqui em mais detalhe, é exatamente este índice aqui. E então, no caso do acumulativo, não é? Para nós sabermos qual é que está a ser a quantidade, etc., nós vínhamos ver este aqui, que segue o mesmo índice, mas que é distributivo. Portanto, acho que é a forma mais simples nós conseguirmos ter uma noção de como é que está a ser o comportamento deste ETF, do determinado ETF que nós estamos a investir, em relação aos dividendos. Voltando aqui ao nosso documento, já respondi então à primeira, já respondi à segunda, já respondi à terceira. Agora, em relação à quarta, eu vou dar aqui uma opinião um bocadinho mais pessoal. Reparem, existem pessoas que querem mesmo focar em ETFs acumulativos, que querem focar na acumulação do capital, no reinvestimento otimizado e automático dos dividendos, dos juros, o que for que o ETF pague, e está tudo ok? Há pessoas que preferem então ter 100% do seu portfólio alocado a ETFs acumulativos. Depois, por outro lado, há pessoas que preferem ter ETFs distributivos apenas. Pensam assim: eu quero ir acumulando ao longo dos anos ETFs distributivos para que daqui a uns anos eu consiga viver apenas destes dividendos, ou então que sejam um complemento para a minha reforma, não 100%, não é? Mas ter a da Segurança Social e depois um bocadinho aqui fruto dos dividendos, sem ter que nunca vender estes ETFs. Há também quem fale que quer deixar os ETFs para gerações seguintes e então não quer então estar aqui a vender e quer sempre deixar este efeito composto, esta exposição ao mercado a acontecer. Portanto, acaba por haver estas duas perspectivas, nenhuma está certa, nenhuma está errada. Depois existem algumas pessoas, tipo eu, que têm as duas, ok? Eu gosto de pensar assim: eu tenho uma parte do meu portfólio que está alocada a ETFs acumulativos, portanto eu estou aqui a otimizar fiscalmente e são os meus ETFs com foco na acumulação de capital. Depois existe outra parte do portfólio, outra percentagem, que são os ETFs distributivos, onde eu já estou a construir ali uma renda passiva de dividendos. E depois, ao longo dos anos, eu posso optar por deixar até de ter os acumulativos e passar tudo para distributivos, ou o que for, ok? Porque, de facto, quem está a caminho, até me vou pôr aqui em grande, quem está a caminho da liberdade financeira, o mais comum, a estratégia mais comum é, nos primeiros anos, optarem por ETFs acumulativos e estar ali no foco na acumulação de capital e depois optar pelos ETFs distributivos para então começar ali a construir uma renda passiva regular sem terem que estar sempre a vender todos os meses ou todos os anos uma pequena parte dos seus ETFs e terem já ali uma parte que é garantida pelos ETFs distributivos. Mas lá está, mesmo quem está a caminho da liberdade financeira, da independência financeira, do FIRE, pode não querer fazer desta forma, ok? Pode querer ter uma estratégia diferente e ter só foco em dividendos, só foco em acumulativos, comprar, vender, enfim, ok? Fica mesmo sempre ao critério de cada um aquilo que tu achas que faz mais sentido para a tua realidade, para os teus objetivos, para o teu perfil e aquilo que te faz sentir mais confiante, mais feliz, mais motivado para ser sempre consistente nos teus investimentos todos os meses. Mas antes de me despedir de ti, tenho que te convidar para o curso gratuito sobre investimentos que está prestes a começar. Todas as informações estão neste link que vai estar na descrição e afixado
no primeiro comentário. Vai ser uma semana de formação intensiva, portanto, eu espero que estejas preparado, vai ser muito intensa, estou muito entusiasmada e tenho a certeza que tu vais gostar muito. E já sabes, se gostaste do vídeo, deixa o teu like, vou ficar muito feliz e não te esqueças de seguir o canal. Vamos chegar aos 10.000 seguidores para eu começar a fazer lives mensais para vocês. Fica então aqui uma sugestão de vídeo para veres e espero por ti na semana o teu primeiro investimento. Até breve!